uma coisa eu tenho que concordar. Nem tudo eu concordo com o que o Silas Malafaia fala. Mas nesse vídeo aqui ele falou muitas verdades. Ele mostrou muitas verdades sobre o regime do Irã, o modus operandi, como que é lá dentro do Irã. E você precisa de ver o que ele vai falar aqui. Também ele vai falar em um outro vídeo do Alexandre de Moraes. Abertamente ele chama o Alexandre de Moraes de ditador. Também nós vamos falar aqui de manifestação em São Paulo. Manifestações gigantescas. Só que não. Flopada. E nós vamos falar sobre esses assuntos aqui hoje. Para você que não me conhece, meu nome é Denis Gonçalves. Aqui do canal Denis Gonçalves, conservador, patriota, brasileiro, de direita, cristão, que está aqui trazendo para vocês as verdades da esquerda, mostrando o que é realmente a esquerda. Ou seja, eu falei as verdades da esquerda, eu preciso me ratificar aqui. As mentiras da esquerda. O que a esquerda tenta inserir na vida do brasileiro falando que é verdade. Afinal de contas, eles mesmos falam que uma mentira contada 1000 vezes ela se torna verdade. E por anos, décadas, vieram inserindo mentiras na vida do brasileiro. Então, se você não me conhece ainda, é a primeira vez que chega aqui, ou se você está aqui, para quem já me conhece, chega dando like, apertando o sininho aí das notificações, dando like, já comentando e compartilhando. E se você não me conhece e não se inscreveu, se inscreva no canal. Vamos colocar aqui a matéria do Silas Malafaia, que eu acho importante a fala dele. Olha, presta bem atenção, eles mandam matar gays em praça pública. E eles, que são contra isso aqui no Brasil, vão às ruas a favor desse regime. Vê se faz sentido essas coisas, vê se faz sentido, vê se dá para entender esse tipo de coisa. Uma coisa eu tenho que dizer, eu posso até não concordar com tudo que ele fala, a forma que ele fala, a forma dele se expressar, mas que ele falou verdades aqui, ele falou. Isso eu tenho que concordar com ele. Falou verdades. Lá no Irã é assim. E o Israel está ameaçado. Está ameaçado pelo Irã há décadas. E Israel se sentiu no direito de se defender. Ah, Denis, mas como assim? Foi Israel que atacou? Sim. Mas os desacordos? E o Irã construindo bombas atômicas e enriquecendo urânio a 60%, 70%, enquanto lá no governo Obama foi permitido que ele enriquecesse 3,5%. Está fora do controle. Fala-se em 9 bombas que ele estaria construindo ali. A inteligência de Israel provavelmente deve saber alguma coisa, porque Israel não é brincadeira a inteligência dele. Mais um vídeo aqui do Silas para você. Povo abençoado do Brasil, as trapalhadas do ditador Alexandre de Moraes nessa sexta-feira 13. Preste atenção. Uma coisa que eu comento muito com a minha esposa, o Silas Malafaia fala abertamente sobre o Alexandre de Moraes e nunca aconteceu nada com ele. Não teve pedido de prisão, não teve nada disso. Será o que acontece? Será que o Silas sabe de muita coisa que nós não sabemos para ele falar dessa forma do Alexandre de Moraes? Pessoas que falaram muito menos já foram presas. E o Silas Malafaia convoca a multidão, ele está à frente dos protestos e nada acontece com ele. Será que ele sabe demais e o Alexandre de Moraes sabe que o Silas Malafaia sabe? Deixe nos seus comentários. Pela manhã ele manda prender, imediatamente manda soltar o coronel Cid, que ele então tem que prestar depoimento à Polícia Federal. Também de manhã prende o ex-ministro de Bolsonaro, meu amigo Gilson Machado, e no final do dia manda soltar Gilson Machado. Na sexta-feira 13 eu gravei um vídeo e denunciei que a prisão de Gilson Machado era uma cortina de fumaça que Alexandre de Moraes liberou para desviar a atenção da imprensa e do povo brasileiro das graves e verdadeiras denúncias da Veja, mostrando que depois que Mauro Cid fez a delação, ele usou uma outra rede social desmentindo a delação, largando o aço em Alexandre de Moraes, no delegado federal, inocentando o Bolsonaro. Essa delação é nula. E outra, esse inquérito é nulo porque ele está sustentado na fragilidade vergonhosa da delação do coronel Mauro Cid. A minha pergunta é o seguinte: até quando o Supremo Tribunal Federal vai bancar o ditador Alexandre de Moraes?
O povo brasileiro está odiando o STF, está jogando a reputação da Suprema Corte na lata do lixo. Até quando, senhores? Os senhores vão bancar esse cara? Esse inquérito é uma... Ele fala abertamente. Ele fala abertamente. E até quando o STF vai ser o STF que está sendo? Uma coisa ele fala, e é real. Muita coisa a gente tem que concordar com ele. O STF hoje é uma instituição que as pessoas não confiam. Nas ruas as pessoas não acreditam mais no STF. Por conta do posicionamento político, deixou o posicionamento que deveria ser jurídico e virou um STF político. Isso é um fato. O Silas Malafaia falou muitas verdades aqui e a gente tem que concordar com ele. E ele convoca, também mais à frente, né, ele convoca para as manifestações do dia 26. Será, como eu disse para vocês, será que o Silas sabe de coisa que nós não sabemos e que não se toma medida contra ele? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas eu acho interessante. O Silas faz e acontece e não acontece nada com ele. Olha, quando eu falei para vocês de manifestação, essa aqui é um absurdo. Essa aqui eu tenho que mostrar para vocês que eu fico indignado com isso aqui. Esse tipo de manifestação no Brasil, esse é o Brasil que está sendo mostrado lá fora e que a União Europeia, o mundo está vendo, o próprio Donald Trump está vendo, e isso pode ter certeza que isso vai ter reflexo. Lá no futuro vai ter reflexo e vai chegar uma hora que o Donald Trump e alguns outros países aliados vão falar, não, chega, chega. Olha só essa matéria aqui que eu vou trazendo lá do Bruno Zambelli. Quer firmeza, persistência, resiliência como resistência. Flopada. Esquerda faz manifestação contra Israel em São Paulo. Olha esse cidadão que vai falar agora. E pela primeira vez estamos vendo Tel Aviv em chamas, coisa inimaginável ao longo das últimas décadas. Isso mostra que os países oprimidos estão saindo da condição de oprimidos e estão tentando... Não. Presta bem atenção o que esse cidadão teve a coragem de falar. Países oprimidos. O Irã, por acaso, é país oprimido ou ele é opressor? Não, coloca nos comentários para mim. Ele é oprimido ou opressor? É um país ditador. Aí esse camarada vem me falar que é país oprimido? Não, pelo amor de Deus, a quinta série agora não deu não. Nada mais nada menos que se defenderem e terem direito de soberania nesse mundo imperialista que está indo à falência. Não, mundo imperialista que está indo à falência. Não, pelo amor de Deus, não. Comenta aí, gente. Não dá para entender isso não. Não dá mesmo para entender de forma alguma isso aí. E a última matéria que eu vou trazer agora, eu também gosto muito dele. É uma matéria que eu estou trazendo lá da Revista Oeste. Eu gosto muito do André Marsiglia. E ele vai falar aqui agora sobre o Moraes. Presta bem atenção o que o André Marsiglia vai falar agora. Eles têm lado, têm ideologia, eles devem, como todos aqueles que têm lado, têm ideologia, serem responsabilizados pelos seus abusos. Pegar esse gancho final até do ministro Moraes, que diz que quem tem lado deve ser responsabilizado por seus abusos. Acho que concordamos todos, não é? Seguramente. E, aliás, o ministro Dino até chegou a dizer que a liberdade tem de vir junto da responsabilidade, que a liberdade total é uma tirania. Também concordamos todos. E hoje, no Brasil, as redes sociais, elas são responsabilizadas. A gente tem o Marco Civil, a gente tem a lei de direito de resposta, a gente tem as leis do mundo real que funcionam no mundo digital. Se tem um órgão hoje que tem liberdade, mas nenhuma responsabilidade, é o STF. Sim. E não as redes.
Eles podem decidir o que quiserem, como quiserem, sobre qualquer um, sobre qualquer coisa, a qualquer tempo, sem que sejam responsabilizados em momento algum. E isso é que deve ser coibido. Talvez o STF é que tenha de passar a ser regulado e não as redes sociais. A gente tem uma falsa discussão também que foi feita a respeito das redes de que a liberdade de expressão absoluta é o que desejam aqueles que são contra essa regulação. Não existe esse debate. Eu nunca vi ninguém defender a liberdade de expressão absoluta e essa liberdade de expressão absoluta também não é a que os Estados Unidos possuem. É uma falsa premissa a dos ministros de dizerem que a responsabilização precisa ocorrer. O ponto é que ela já existe. Não existe como eles gostariam. Não existe como eles querem. E é por isso que eles estão tentando fazer essa regulação que é controladora. E agora a gente precisa ficar atento a como isso vai acontecer, sobretudo como isso vai ser fiscalizado. Como as redes, qual vai ser o tal do órgão que vai fiscalizar as redes. Se Olha, o que ele fala é real. Quem que vai fiscalizar o STF? Ele hoje é o Supremo do Supremo, o Supremo Celestial. Não tem ninguém que fiscaliza. Eles falam e acontecem é do jeito que eles querem. Eles calam presidentes, senadores, deputados, juízes. Todos são subordinados ao STF. Não existe quem julgue o STF, não existe quem regularize o que eles falam também. Se precisa de regularizar, então teria que ser regularizado o STF também, porque só o STF pode falar, só o STF pode ter opiniões. Gosto muito do André Marsiglia, muito bom, ele é bom de oratória, ele tem um raciocínio rápido e ele fala claro para que a gente entenda. Ele fala muito claro, muito bem explicado. E o Moraes? E o STF? Quem que vai falar para falar que eles estão errados ou que regularize o que estão falando? É complicado, né? Complicada a situação. Deus abençoe você. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Já pedi. Eu tenho que pedir. Sabe por que eu tenho que pedir para vocês? Porque às vezes vocês se esquecem. YouTube entende que quando você compartilha, quando você comenta, quando você interage conosco, o YouTube entende que nós estamos sendo relevantes, que você está gostando do assunto e compartilhe o nosso vídeo para mais pessoas. Ele vai entregar esses vídeos para mais pessoas. Somente por isso que eu fico pedindo para vocês, tá? Para que o nosso canal venha atingir logo aqui os nossos 15 mil amigos, nossos 15 mil seguidores. Espero que você tenha gostado do editorial de hoje, do vídeo de hoje. Se quiser dar sugestões, vai lá nos comentários, deixe seu comentário lá falando quais são as sugestões para vídeo, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Uma ótima semana para você.